Grava, professora, e depois eles voltam lá na parte e... A Laura tá chegando. Vamos lá, então, ó. Vou falar então um pouquinho do equilíbrio iônico agora da água. Vamos falar do KW, tá? O KW, então, ele fala dos íons que aparecem na água. Quais são os tipos de íon que aparecem na água? Só dois. Nós temos aqui H+, e OH-. Não tem uma variação tão grande de óleo, porque a gente está falando de água, né? Então, nós vamos falar aqui, deixa eu sentar Yasmin, equilíbrio iônico da água. Vamos falar então do KW. Então, nós vimos lá. O primeiro K que a gente viu foi o KC, depois a gente viu o KP, depois a gente viu o KI, aí a gente viu o KA, a gente viu o KB, e hoje a gente vai ver então o KW, tá? O que tem de diferente? O KW só vai se aplicar à água. Então, o equilíbrio iônico da água, ele é formado quando as próprias moléculas de água se auto-ionizam, formando o íon hidrônio, que a gente chama, que é o H+, e o íon hidróxido, tá? Com o equilíbrio sendo deslocado para a esquerda. Então, o que a gente vai ter aqui, então? A água, H2O, ela se auto-ioniza e libera um íon hidrônio e um íon hidróxido. Isso que acontece no processo de ionização da água, tá? O que vocês têm que lembrar agora da água? Vamos fazer as nossas retomadas agora aqui, tá? A água, ela é uma substância anfótera. O que é uma substância anfótera? Em determinadas situações, a água ela vai se comportar como um ácido. Deixa eu passar o sinal. Que é nessa sala o sinal. Então, vamos lá. A água, ela é uma substância anfótera, ou seja, em determinadas situações, ela vai se comportar como um ácido e em outras, ela vai se comportar como uma base, tá? Então, a gente fala que a água, ela é uma substância anfótera. Então, ela pode se comportar como ácido, ou ela pode se comportar como base. Isso aqui depende da situação. A água é uma substância muito legal, né? É uma substância muito importante, tá? Então, segundo ali a teoria ácido-base, que a gente já estudou lá atrás, tá? Um ácido é toda substância que doa os seus prótons, né? Então, que vai ter como único cátion H+. E as bases são substâncias que recebem os prótons, ou seja, que vai ter como único ânion OH-. Por isso que a água ela é demais. Por quê? Ela tem como único cátion o hidrogênio, o H+, e ela tem como único ânion o OH-. Então, a água ela é surpreendente justamente por isso, tá? Então, assim conforme a gente vai observando uma molécula de água, vocês vão ver que ela pode atuar, então, como um ácido ou como uma base. Então, ela pode tanto receber os elétrons, os prótons, como doar
os seus prótons, ok? Tranquilo por enquanto? Sim, não? Vocês aí de casa? Sim? Tá. Fúcia, tá terminando aí? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? Uma molécula de água, então, quando ela recebe um próton, ela forma um cátion H3 ou mais, tá? Que é um ácido conjugado. E quando uma molécula de água perde um próton, tá? Ela forma um hidróxido, que é uma molécula de base conjugada, tá? Então, isso significa que a água sofre o processo de auto-ionização. Então, como ela pode ganhar e perder, a água sofre o processo de auto-ionização, tá? E aí, essa equação aqui mostra a reação de equilíbrio da água, tá? Então, essa reação do equilíbrio da água mostra que ela é um eletrólito fraco, tá? O seu grau de ionização, ele é bem pequeno, ele não tem um alto grau de ionização. E isso faz com que a sua constante de ionização, em termos de quantidade de matéria, que é o Kc, tá? Também seja pequena. E como que a gente comprova isso? Tá? Como que a gente consegue comprovar que a constante de ionização da água é baixa? Tá? Isso é comprovado quando a gente testa a condutividade da água pura. Mas o que é a água pura? Essa água que a gente toma da torneira, do filtro, água mineral, ela não é pura, tá? A água só é pura quando ela passa pelo processo de destilação. Então, quando a gente testa a constante de ionização da água pura, a gente chega a essas conclusões, tá? Que a água tem um pequeno grau de ionização. Então, ao testar a água pura, comprovamos que ela possui um pequeno grau de ionização, pequena constante de equilíbrio químico também. Tá? Isso a gente consegue detectar bem certinho testando a condução de corrente elétrica na água destilada. Inclusive, a condução de corrente elétrica na água destilada é baixíssima, tá? É bem baixinha mesmo. Então, por meio dessas medidas aí que a gente vai testando a condutividade elétrica na água, por meio de experimentos, sempre mantendo a temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, chega-se a um valor fixo, tá? A gente tem um valor fixo. Então, a concentração desses íons na água é igual a 10 a menos 7. Então, a concentração... Deixa eu tirar a foto para eu apagar de novo o quadro. É ruim ter que usar só um pedacinho do quadro. Então, quando a gente testa a água pura, a gente chega a constante de 10 a menos 7. Tá? E o que significa esse 10 a menos 7? Isso significa que a cada 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 sofrem ionização, tá? Então, quando a gente fala que a concentração dos íons na água, a concentração dos íons é 1 vezes 10 a menos 7, o que isso significa? A menos 7, tá? O que isso significa? Que para cada 1 bilhão de moléculas
sofrem o processo de ionização. Isso é muito interessante a gente descobrir, né? Então, por isso, a gente fala que a água ela é um eletrólito fraco, tá? Então, a gente fala que a água é um eletrólito fraco. O que isso significa? Isso significa que ela conduz corrente elétrica, mas ela conduz pouca corrente elétrica, tá? Oi. Tem remédio próprio? Não. Olha, a Luciana deve ter. Ela deve ter buscopan. Porque ela está gestante e uma gestante não fica sem buscopan na bolsa. Tá? Então ela é um eletrólito fraco porque ela conduz corrente elétrica, mas é pouca condutividade, pouca corrente elétrica que circula nessa água. E o que a gente tem aí? Que isso indica que o equilíbrio iônico da água não se desloca no sentido inverso, tá? Ou seja, para a esquerda, ele, no sentido de formação das moléculas, tá? Isso indica que a gente tem que sempre manter a setinha dupla, porque ele está sempre na constante adequada, ele está sempre em equilíbrio, ele não tem um deslocamento expressivo, como é o caso da gente pegar uma substância ácida ou uma substância básica, que o equilíbrio sempre vai para um lado ou vai para o outro. A água não, a gente sempre mantém as duas setinhas porque ela está praticamente sempre com o pH neutro, tá? Beleza por enquanto? Vocês estão quietinhos hoje? Ô, prof, Oi. Esse 1 vezes 10 a 7 é o quê? Mol por litro. É a concentração. É a concentração de... Ah, tá. Tá? Isso aqui é mol por litro, ó. É a concentração de íons. Sempre que vocês verem colocar colchete, assim, ó. Esse colchetezinho aqui representa a concentração. E aí dentro eu escrevi íons porque é a concentração de íons na água. Tá? Então, todo equilíbrio apresenta uma constante de equilíbrio químico, que é o Kc, né? E essa expressão, a gente já definiu ela bem certinho como constante de equilíbrio. E aí a gente tem que sempre pensar que essa constante é a multiplicação da concentração dos produtos elevado aos seus expoentes, que é o quê? Os seus coeficientes estequiométricos, e um numerador, que é a concentração dos reagentes, também elevado aos seus expoentes, que também é os coeficientes estequiométricos da reação, né? Então, para a gente falar da expressão da constante de ionização ou da constante de dissociação iônica da água, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai pegar a água nos seus denominadores e os seus numeradores. Só que, o que nós vamos pegar de diferente aqui? Lembra que quando eu dissociei lá atrás que tinha água nos seus reagentes, o que eu falei para vocês? Que a água... O que eu falei para vocês lá atrás? Não precisa aparecer. Não precisa aparecer. Então, quando eu falar agora de constante de ionização da água, a minha expressão ela vai ficar diferente do que a gente estava estudando até agora. Porque eu não vou precisar colocar o meu reagente. Ó, eu vou colocar de novo a reação da água aqui e vou colocar a minha constante de ionização. Ó, H2O libera H
mais OH menos. KW vai ser igual a concentração dos produtos H mais multiplicado por OH menos, dividido pela concentração dos reagentes. Só que o meu reagente não precisa aparecer na minha expressão. Então, meu KW, que é a constante de ionização da água, é somente a concentração de H+, pela concentração de OH menos. Ok? Tranquilo? Sim. Sim? Tá. Só que daí vocês já sabem o valor da concentração desses íons, tá? Então, na equação que a gente está vendo aqui em cima, que é o equilíbrio iônico da água, a gente sabe que os íons H+ e OH-, eles estão numa proporção de 1:1. E a gente sabe que a concentração de íons lá é 10⁷, não é? Eu já falei isso para vocês. E se é uma concentração de 1:1, esse aqui é 10⁷, consequentemente, esse aqui também é 10⁷. Então, eu já sei os valores da minha concentração de H+, eu já sei o valor da minha concentração de OH-. Portanto, eu já sei também o valor do KW. Qual vai ser o valor do KW, gente? E aí? Ninguém se arrisca? 10/14? 10⁴. O que você vai fazer? 10⁷ vezes 10⁷. O que a gente mantém? Mantém as bases e soma os expoentes. Então, a constante de ionização da água é 10⁴. Isso aqui, para mim, é fixo, tá? Isso aqui é fixo. Agora, vamos lembrar, então, uma coisa que é importante. Vamos lembrar um pouquinho de pH e um pouquinho de pOH. O pH é o quê? Quem sabe me dizer o que é o pH? É o potencial hidrogeniônico. Exatamente, é o potencial hidrogeniônico. E o que isso significa? Que quanto mais hidrogênios tem uma solução, mais ácida é essa solução. E isso também significa que mais baixo é o pH, né? E o que é o potencial, o pOH? O que é o pOH? Quem sabe me explicar aí? E aí? Ninguém? Ninguém sabe o que é o pOH? Ele vai ser o inverso do pH, tá? É o potencial hidroxiliônico. Então, quanto mais OH tem a solução, mais básica é essa solução. Então, vamos relembrar isso aqui. Luz, posso pagar? Então, vamos relembrar os conceitos de pH e pOH. Conceito de pH, potencial hidrogeniônico. Então, ele é o meu potencial hidrogeniônico. Tá, e o que esse potencial hidrogeniônico define? Então, ele é definido, então, como um logaritmo negativo da concentração de íons H+, na base 10. Aí entra o log, tá? Então, ele é definido aqui entra a matemática, então, tá? O logaritmo
Prof, nessa parte a gente ainda tá falando do equilíbrio iônico da água? Sim. Eu estou na página 165. Aqui na escala de pH e pOH. Tá? Da concentração de íons H+. Na base 10. Eita, mas prof, então como é que é dado esse pH? Existe uma fórmula, tá? Então o pH, ele vai ser então o logaritmo negativo de log da concentração de H+. Então, para eu definir pH, eu vou usar essa fórmula. pH igual a menos log de H+. Ok? Bom, então se a gente verificar que quando a minha solução tem concentração de H+ igual a 7, obrigatoriamente, eu vou ter o quê? O meu pH é igual a menos log de 10 elevado a 7, tá? Se eu tenho lá menos log de 10 elevado a 7, esse 7 vem aqui para frente, 10 na base 10 é 1, então o pH aqui vai ser 7. Ok? Se eu tenho uma solução que o pH é 7, quando a minha concentração de H+ é 7, significa que a minha solução ela é neutra. Tá? Então, tenham como base. Se a concentração de H+ é 10/7, o pH é 7. Toda vez que você tiver uma concentração que o pH é 7, a sua solução ela é neutra, tá? O mesmo se aplica para o pOH, tá? Que também é igual a 7. Então, a gente tem que pensar que o pOH, ele vai ser o quê? pOH menos log de OH menos, tá? Quando eu tenho uma solução que o pH é 7, obrigatoriamente, o meu pOH também é 7. Que também indica que a solução é neutra, tá? E aí, vocês chegam na conclusão dessa primeira parte aqui, que é KW, pH e pOH menos. Ok? Tranquilo por enquanto? Ô, prof, e o sinal de menos não muda nada? Até agora, eu comecei explicando 10 menos 7 e depois eu falei que era positivo. É tudo negativo, tá, gente? 10 a menos 7. Lá atrás, que eu coloquei para vocês naquela foto, uma vasinha. Aqui, ó. Concentração é 10 a menos 7. Só muda lá, coloca o menos na frente. Ele muda porque é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a resolução dela do lado. pH igual a menos. Esse 7 que está aqui na frente vem para cá. Menos 7 log de 10. Aí o que você tem? Log de 10 na base 10 é 1. Então, isso aqui, ó, pH igual a menos 7. Log de 10 na base 10 é 1. pH é igual a menos 7 vezes 1 é menos 7. Menos mais.
Então é 7. É assim que você vai resolver o log. Entendeu? Entendi, prof. E sempre vai ser 7, né? Sempre que a sua concentração, sempre, ó, isso é importante que a Patrocínio falou, e sempre vai ser 7. Sempre que a concentração for 10 a menos 7, o pH sempre vai ser 7. Toda vez que você tiver concentração de H+, 10 a menos 7, já pensa. pH é 7. Solução é neutra. Ok? Sabendo disso, a gente já consegue chegar numa segunda fórmula, que é o quê? Ó, a soma do pH mais a soma do pOH, obrigatoriamente tem que dar sempre o quê? Quanto tem que dar? pH mais pOH. Não pode ultrapassar? 14. 14. Então, essa é uma outra fórmula que vocês têm que saber. Oi? É 7. É, porque aqui sempre a gente tem que levar em consideração que o pH ele vai de 0 a 7 e de 7 a 14. Por quê? pH de 0 a 7 é do ácido para o neutro e de 7 para 14 é do neutro para o básico. Tá? Então, a máxima concentração que a gente tem é 10 a menos 7, que é o pH neutro. Quando o pH está neutro, a concentração de OH- também vai ser 10 a menos 7. Ele é o meio. Ele é o meio termo. Tranquilo por enquanto? Sim, não? Prof, fala de novo que eu não consegui escutar essa parte do pra cima do 14, abaixo do 14. Ah, tá. Eu repito. O Lucas falou assim, sempre 14, porque é 7. Eu falei sim, por quê? De 0 até o 7, você tem um pH que varia do ácido para o neutro. E de 7 para 14, você tem um pH que varia do neutro para o básico. Então, as suas concentrações nunca vão ultrapassar isso, tá? Porque se você tem um pH 3, você vai ter que calcular a diferença para chegar no 14. Então, quando o seu pH é 3, o seu pOH obrigatoriamente tem que ser 11. Então, não vai ter uma variação maior do que essa. Então, pH mais pOH sempre vai ter que dar 14. Beleza? A água mineral que a Rússia está tomando tem um pH de 6,93. Está corretinho, um pH bem neutro. A gente não deve ingerir água ácida e nem água básica. Ela tem que estar sempre com pH próximo do neutro ou pH neutro, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração agora? Tem mais uma observação para falar para vocês, tá? Que o valor do kW da água no estado de vapor, ele é maior que o da água no estado líquido, que por sua vez é maior do que na água no estado sólido, tá? Então, o kW, vou mudar a foto e apagar o quadro de novo. Essa é uma outra consideração que vocês têm que estar fazendo aí. A apostila, ela traz esse conteúdo bem resumidinho, então muita coisa que eu estou falando para vocês não está na apostila, tá? Então, vamos lá. Os dois esqueminhas aqui que vocês têm que entender. Ó, então, o kW no estado gasoso, ele é maior do que o kW da água no estado líquido, que é maior do que o kW na água no estado sólido. Agora vamos falar quanto ao pH. O meu pH, ele pode ser ácido, ele pode ser neutro e ele pode ser básico. Então, meu pH pode ser essas três características aqui: ácido, neutro ou básico, tá? E aí, como que a gente vai
vai definir se essa solução ela é ácida ou básica. Vamos lá. Se o meu pH ele for menor que 7, a minha solução é ácida. Quando o meu pH é menor que 7, o meu pOH é maior que 7. Então, a diferença. pH menor que 7 é ácido. pOH menor que 7 é ácido. Quando o meu pH for igual a 7, a minha solução é neutra. E se o meu pH é 7, meu pOH também é 7. Já se o meu pH for maior que 7, ela é básica. E o meu pOH vai ser menor que 7. Então, os valores de pH e pOH eles vão vir invertidos, a não ser quando está no estado de neutralidade. Beleza? Tranquilo por enquanto? Deu para entender? Sim, não? Sim, prof, Sim. tudo certo. Tudo certo? Então tá. Então, vocês vão fazer para mim, neste momentinho, o módulo de... Peraí. 91 vocês já fizeram. O 92... Vocês não fizeram esses módulos. Eu pedi para não fazer, né, o módulo. Só pedi o resumo. Então, vocês vão fazer o 91, o 92, o 93 e o 94. Aí, depois do intervalo, eu chamo vocês para fazer a correção. Pode ser? Pode. Ô, prof, e Oi. essa lei da diluição desse Otisvaldo? cara e outro, a gente viu? Sim, é que eu só não usei o nome, mas a gente já viu toda ela, que é a parte do CAI, que é a concentração dos produtos multiplicados pelos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes multiplicado pelos seus coeficientes estequiométricos. Prof, a senhora vai corrigir todos os exercícios depois? Ó, todos eu não sei se dá tempo, mas principalmente os que vocês ficarem com mais dificuldade. Ai, prof, porque nesse conteúdo eu acho ele muito complicado, eu não entendo nada quase. Tá? Então, assim, principalmente os que vocês ficarem com mais dificuldade. Então, tentem ir fazendo, ó, igual o primeiro exercício que é da diluição de Otisvaldo. Vocês lembram que se eu cair, pode ser dado. Vou colocar uma fórmula que é importante para vocês fazerem os exercícios, tá? Cair, ele pode ser dado pelo grau de ionização ao quadrado, tá? E aí você vai dividir por 1 menos o seu grau de ionização. Isso aqui é uma fórmula que é importante para vocês estarem utilizando aí, fazendo os exercícios. Uma outra fórmula que é importante vocês também podem achar o KI como a molaridade, concentração molar, multiplicado pelo grau de ionização ao quadrado. O que é a nossa concentração molar? Número de mols dividido pelo volume. Ou ainda vocês têm uma fórmula que é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. O volume dado em litro, tá? Então essas duas fórmulas são importantes vocês saberem para resolver essas questões. Oi? Acho que naquela ali de cima também tem molaridade. A de cima tem molaridade? Tem. Tem mesmo, Vitor. Obrigado. De nada. É M. Deixa eu só ver como que tá o da apostila aqui. Vezes o grau de ionização, exatamente. M ao quadrado. O grau de ionização ao quadrado. Beleza, gente? Então, N acima, corta isso. Tá igualzinho da apostila. Tá? Vocês vão precisar dessas fórmulas para resolver o módulo 92. O módulo 93, deixa eu ver se tem alguma fórmula que vocês precisam estar sabendo que eu não falei. Módulo 93 eu falei tudo das fórmulas.
Módulo 94 também. Então, vocês já têm condições de estar resolvendo esses exercícios. Qualquer dificuldade, vocês vão me chamando aí no WhatsApp, que eu tô aqui na sala com os meninos que também vão estar fazendo, tá? Mas eu vou dar um tempinho para eles fazerem sozinhos também. Não é desvantagem para ninguém. Ah, que ótimo. Os alunos que estão aqui não trouxeram material. Não se preocupe, eu tiro a foto do exercício e mando para vocês. Ave Maria. Ó, então, daqui a pouquinho eu chamo vocês para a gente fazer as correções, tá? E aí a gente vai corrigindo exercício por exercício, vão tirando as dúvidas, vão perguntando. E aí, assim, vocês vão entendendo melhor o conteúdo. Porque esse conteúdo é da prova de Química, que é na próxima semana já. Passa a Biologia, na semana seguinte é Química, né? Tá? Beleza? Até daqui a pouco. Beleza, prof. Até.